Sejam todos muito bem-vindos, família Be Kingdom Culture. Finalmente, aula 1 do nosso módulo 2. Eu não sei se você viu tudo que nós já fizemos até aqui. O módulo 1 está incrível, é o nosso módulo de fundamentos, é o nosso módulo de base. Então, por favor, não avance para esse módulo. Ah, Elan, mas eu já estou na igreja há muito tempo. Ah, mas eu já ouvi falar da cruz. Ah, mas eu já ouvi falar do Espírito Santo, Deus Pai. Eu quero desafiar você a pegar tudo que você já ouviu, ser humilde, pegar aquela xícara cheia que você tem, jogar fora para que consiga caber mais. Talvez tenha uma fala, talvez tenha um pensamento, talvez tenha uma visão sobre Deus Pai que pode destravar o relacionamento de paternidade em você. Quem sabe não é essa aula que pode mudar radicalmente a sua vida. Então eu quero desafiar você que está aqui e ainda não assistiu às outras aulas a voltar e assistir o módulo 1 inteiro. Tu não gosta de assistir Netflix, zerar as séries Netflix? Então vamos lá, Netflix do Be Kingdom. Assiste todas as aulas do módulo 1. E aí vem para cá, por quê? Nós vamos hoje mergulhar, começar a entrar no mar de profundidade, falando sobre liderança, alguns pontos de vista um pouco mais delicados. Por ser uma aula pública eu não vou poder falar tudo o que eu quero, mas aqui gravado, complicado, né? Tudo que você disser pode ser usado contra você, e é. Então, eu vou tentar sim me ater somente ao que está no esboço, não me empolgar, e nós vamos mergulhar mais profundo em Deus. Essa aula a gente vai falar sobre igreja primitiva e grupos de conexão. A gente vai falar sobre qual era esse modelo dessa igreja primitiva, onde essa igreja se perdeu, por que a igreja primitiva se perdeu. Será que ela se perdeu? Talvez para você não. Talvez para você nós parecemos até hoje com a igreja primitiva. E por que foi necessário uma reforma protestante para uma igreja que já estava super bem posicionada? Por que foi necessário uma reforma em uma igreja tão forte e tão poderosa? Será que esse poder realmente era um poder dado do Espírito Santo ou era um poder que vinha do ego humano? É essa a minha conversa com você hoje. Nós somos a Igreja de Cristo, com I maiúsculo, ou nós somos uma igreja? Esse início a ou uma, ele pode fazer toda a diferença no seu pensamento sobre igreja. Quando nós falamos que nós somos a Igreja de Cristo estabelecida por toda a terra, nós estamos falando que não existem barreiras. Nós estamos falando que o nosso pastor não é mais importante do que o pastor da igreja ao lado, que ambos são irmãos, ambos estão edificando o mesmo reino, onde tem um rei, um supremo pastor, que é o nosso Pai, aquele que nos corrige, nos disciplina, aquele que nos ama, aquele que nos conduz. Já falamos isso no módulo 1. Então, nós estamos edificando a igreja ou nós estamos edificando uma igreja? Será que aos domingos você vai para a sua igreja e você simplesmente só se preocupa com o que está acontecendo ali? E o mais? E o além? É óbvio que nós estamos edificando uma igreja local e essa igreja ela tem responsabilidade sobre o bairro que ela está inserida. Nós falamos isso, vamos falar novamente. A igreja, onde ela for plantada, ela tem um encargo de responsabilidade dado por Deus de pastorear aquela cidade. Calvino falava isso muito bem. Eu sou pastor da cidade, eu não sou pastor de uma igreja, eu sou pastor da cidade. Aquele policial é minha ovelha, aquele médico é minha ovelha. Talvez eles só não saibam ainda que eles são minha ovelha, mas eu sou pastor dessa cidade, porque Deus me colocou aqui. E quando nós olhamos a história desse grande homem de Deus, vemos como o seu amor pelo reino e pelo lugar a qual ele foi estabelecido impactou poderosamente, de maneira revolucionária, a sociedade que ele estava inserido. É esse o amor que eu quero desafiar você a ter nessa aula. É esse o amor que a igreja primitiva carregava. É esse o amor e é essa a missão que Jesus entrega à igreja. Antes dele subir aos céus definitivamente, até que ele volte, ele deixa uma missão muito clara para a igreja. E essa missão não é: vão, se reúnam nos domingos aos templos e me esperem voltar. Não é essa a missão. Ele não fala isso. Vão, façam grupos,
se reúnam e esperem até que eu volte. Não é isso que ele fala. Aqui nós vamos anunciar a verdade. Eu sei que você talvez venha de um pensamento triunfalista, eu sei que você talvez venha de alguns pensamentos que não são claramente condizentes com a totalidade das Escrituras. Eles podem conter princípios, mas não estão claros na sua totalidade. E eu quero desafiar você a se abrir, a raciocinar comigo, a mergulhar nas Escrituras e não apenas rejeitar o que é diferente. Essa é uma aula que talvez vá balançar suas bases. Essa é uma aula que talvez vai gerar um pouco de estranheza para você, caso você já tenha tido algum problema com a visão de grupos de conexão, visão celular. Essa aula vai falar assim: opa, eu quero desafiar você a ficar até o final e não julgar. Eu quero que você pegue o que vai ser falado aqui e vá para a palavra, e vá para o Espírito Santo e fala: ei, o que ele está falando vem dele ou o que ele está falando vem do Espírito, revelado e inspirado nas Sagradas Escrituras. A gente não está aqui para defender um ponto de vista. Nós somos um movimento interdenominacional. Eu não estou aqui para defender uma visão que Deus confiou ao Elan. Eu não estou aqui para defender um ponto de vista doutrinário. Eu não estou aqui para defender usos e costumes. Eu estou aqui para anunciar a palavra. Nem a palavra precisa de defesa. Defender a palavra é como defender um leão. Você não precisa defender um leão. Basta você soltá-lo e ele, por si só, fará todo o trabalho natural dele, que é conquistar e reinar no território estabelecido. Essa é a incumbência que a palavra nos dá, que nós sejamos aqueles que conquistam territórios, não de maneira constantiniana, que é o que eu vou falar para você aqui hoje, desse evangelho constantiniano que ainda é pregado, mas eu falo de redenção da cultura. Quando eu falo de conquista, eu falo de redenção de uma cultura caída. Quando eu falo de chegarmos num lugar e esse lugar ser conquistado, eu falo que a nós foi confiada a maravilhosa mensagem da reconciliação. E nós somos embaixadores de Cristo, e por intermédio nosso, Cristo clama: reconcilie-se com Deus. É por intermédio de mim e de você que ele clama para os outros: reconciliem-se com Deus. Então eu quero desafiar você, aonde você chegar, a cultura daquele ambiente precisa ser transformada. Se é uma cultura imoral, se é uma cultura perversa, se é uma cultura violenta, o Espírito Santo que habita em você e a comissão e o encargo que você tem há de redimir essa cultura. E é esse o papel da igreja, com I maiúsculo. Esse é o reino de Deus. A igreja, ela tem uma missão que eu dividi em 3. Tem algumas outras atribuições que eu vou falar durante a aula, mas eu quero que você frise nesses 3 pontos, que é como se fosse uma escadinha. Nós falamos de maturidade cristã. Lembra da criança, juventude e maturidade? Eu acho que é pedagógico, é didático. Eu gosto disso, eu gosto que você lembre. Cara, o Elan falou sobre o estágio da criança, falou sobre a juventude, falou sobre maturidade. Eu quero que você pense nessa aula já para você começar a gravar algo, que a igreja tem uma missão dividida em 3 partes. E a primeira é alcançar. Uma igreja que não alcança, ela pode estar inflada e ela pode acabar se tornando doente. Uma igreja que vira um clube social onde nós descobrimos o ouro, onde nós descobrimos a verdade, não vamos contar a ninguém. Vamos nos fechar no nosso círculo e isso vai adoecendo. Uma igreja que se tranca, uma igreja que não cumpre o papel primordial de igreja e o papel primário, que é alcançar. Por outro lado, não podemos ser uma igreja que só alcança. Nós precisamos ensinar. Ensinar segundo o princípio. Se não ensinamos, nós temos uma igreja fraca. Nós temos uma igreja barulhenta. Nós temos uma igreja cheia, que alcança o tempo todo, mas acabamos nos tornando uma igreja fraca. Se nós alcançamos e ensinamos, agora é só dar o próximo passo, que é enviar.
Uma igreja que não envia, uma igreja que só constrói para si, uma igreja que está construindo apenas o seu nome, uma igreja que está apenas interessada com o entorno a qual foi estabelecida, ela não perpetua o seu legado, a sua história, a sua marca aqui na Terra. Então nós vamos falar durante essa aula esses 3 tópicos de maneira muito expositiva. Nós vamos falar de alcançar, nós vamos falar de ensinar ou discipular e nós vamos falar de enviar. Para mim, Elan, esse é o tripé base dessa aula. E aí eu quero começar já com o texto bíblico que está em Atos 1, do 4 ao 8. E a minha pergunta para você é: qual é a última mensagem dada a Jesus para a igreja? Jesus vem, cumpre a sua obra, ele consuma a sua obra, agora está consumado. Por 3 dias ele fica morto, até que no 3º dia ele ressuscita. Por 40 dias ele fica com os discípulos, ele termina de ajustar tudo que faltava e ele deixa uma última mensagem. Que mensagem é essa? Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Não saiam de Jerusalém, até que do céu desça sobre vocês o Espírito Santo. Ele vai falar logo aqui embaixo. Eu quero que você frise no até que. Não saiam, é uma ordem. Não saiam de Jerusalém, até que, depois que isso acontecer, haverá um outro passo, tá? Então vamos lá. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E então, lembra do até que? Agora, e então? Quando o Espírito, vocês vão ficar em Jerusalém, até receber o poder do Espírito Santo. E então, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui, em Atos 2, quando a igreja recebe o poder do Espírito Santo, quando aquela igreja agora começa a fluir nos dons, quando aquela igreja agora é revestida do sacerdócio universal de todos os santos, aqueles que creem e recebem o Espírito Santo agora estão cheios de autoridade, estão caminhando num nível que nunca houve antes de revelação, num nível que nunca houve antes de intimidade e autoridade. Agora eles estão ali mergulhados no Evangelho, embebidos do poder do Espírito Santo. Isso é magnífico, mas existe uma ordem: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por que eu falei na questão do enviar? Essa igreja que era judiada, essa igreja que era perseguida, essa igreja que era rejeitada, essa igreja que era zombada, essa igreja que era vista por pessoas menos favorecidas, agora começa a ter tudo em comum. Agora eles partem o pão de casa em casa. Agora eles começam a doar os seus bens em prol da igreja. Agora essa igreja, em uma pregação, ela tem 3.000 novos adeptos. Essa igreja começa a crescer, essa igreja começa a ganhar força, essa igreja começa a ganhar crédito, essa igreja começa a ganhar autoridade, ela começa a ser influente e dominante no contexto a qual está inserida e excelente. Esse é o seu propósito, porém, ela precisa enviar. Porém, ela precisa ensinar, que Jesus nos deu uma ordem: alcançar, ensinar e enviar. E essa igreja, ela fica por aproximadamente 8 anos no mesmo lugar. Essa igreja, ela atinge um estado de estagnação. Jerusalém está confortável. Nós temos os apóstolos, nós temos aqueles que andaram com Cristo, nós temos os melhores pastores do mundo, aqui os melhores conferencistas do mundo. Que melhor conferencista você quer esse? Que sem microfone, ele consegue pregar e 3.000 pessoas
aceitarem a Jesus. Agora as superstars gospel estão ali em Jerusalém. Então nós não precisamos sair daqui. Está confortável. O nosso objetivo foi cumprido. Então fiquemos aqui e vamos ficando. Por quê? Aquela igreja achava que Jesus poderia voltar a qualquer momento. Aquela igreja ficou ali trancada em Jerusalém porque eles estavam simplesmente crescendo, pregando, anunciando, esperando que o Messias voltaria. E ali então o reino de Israel seria restabelecido. Eles perguntaram aqui, é sobre esse tempo que vai restaurar o reino de Israel? Então eles agora receberam o Espírito Santo e eles começaram a pensar, agora é que o reino de Israel vai ser restaurado, agora nós teremos um rei que vai restaurar a economia, agora nós seremos um povo forte e a nação que Deus escolheu para esse mundo. Mas nós bem sabemos que a nação que Deus escolheu não era esse reino triunfalista, romano e humano que estava acontecendo naquela época. Jesus mesmo disse a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. E não era exatamente esse o plano de Jesus. Então, por acreditar nisso, essa igreja se tranca em Jerusalém, esperando a promessa. Obedecer parcialmente é o mesmo que desobedecer. Nós temos uma igreja que entendeu perfeitamente, e eu não tiro nenhum crédito em nenhum momento sobre isso. A igreja primitiva em Jerusalém era a igreja perfeita. Era uma igreja que estava crescendo, era uma igreja que era saudável, eles comiam nas casas, eles tinham comunhão, eles tinham amor, tinham cuidado, eles estavam em harmonia, porém, faltava cumprir o restante da missão que Jesus o confiou. Então, nós temos o evangelho do reino e o evangelho do feudo. O que é o evangelho do feudo? Nós edificamos, nós somos uma igreja forte, nós somos uma igreja que evangeliza, nós somos uma igreja que tem uma boa palavra sólida, baseada nas escrituras. Nós somos uma igreja que temos uma boa arrecadação, nós somos uma igreja que tem força financeira, uma igreja que consegue alcançar os seus objetivos, consegue realizar as suas campanhas. Então, para todos aqueles que olham, nós somos uma igreja super saudável, mas nós não vamos além, nós não crescemos. Por quê? Nós não formamos novos líderes, nós não damos continuidade ao legado, nós não enviamos. Então, essa igreja, ela para de crescer. O que precisa acontecer para que essa igreja cumpra o restante da missão que Jesus entregou para ela? Atos 8, do 1 ao 3. A morte de Estevão. Após Estevão morrer, Estevão, um Marte, agora aquela igreja que está forte, potente, começa a ganhar força, tem ali um grande Marte, Estevão, ou aquele que dividiu a história da igreja primitiva entre o conforto e a perseguição. É através de Estevão e também de Saulo que a perseguição começa, que a igreja é dissipada e ali então a missão de Cristo, a comissão de Cristo, ela continua. Nós saímos do primeiro nível de Jerusalém e agora vamos para a Judéia, Samaria e depois, no terceiro momento, eu vou falar sobre os confins da terra. Eu quero que você foque em Judéia e Samaria agora. Nós avançamos para um próximo passo. Que passo é esse? Estevão morre. E aqui o texto de Atos 8 diz, naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Qual ocasião? Ali, quando Estevão enfrenta os fariseus, quando Estevão enfrenta o Sinédrio, quando Estevão enfrenta o Supremo Tribunal Federal dos judeus da sua época. O que acontece? Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e lançava na prisão. Por que Saulo ia de casa em casa? Se a gente olhar Atos 2, se a gente olhar Atos 5, a gente vai ver que eles partiam pão e tinham comunhão nas casas, eles tinham grupos nas casas, eles tinham culto nas casas. A gente pode falar isso que é conhecido na teologia como culto da palavra ou culto do cenáculo. A igreja antiga ela é dividida ali em 4 cultos: culto do templo, culto da sinagoga,
culto do cenáculo e culto da palavra. Então aqui a gente está falando praticamente do culto do cenáculo e culto da palavra, que era esse culto que acontecia nas casas, o culto da palavra de maneira mais informal, o culto do cenáculo mais voltado para a questão da Santa Ceia, com a liturgia um pouco mais profunda, mas agora Saulo começa a respirar ameaças de morte por essas casas. E o que acontece com isso? O cumprimento da ordenança de Jesus. Então, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Qual era a ordem de Jesus? Sejam minha testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria. Então agora nós vemos que a perseguição contra a igreja começa a levar a igreja a cumprir o propósito de Jesus. Agora, que é conhecido na teologia como diáspora, ela começa a encaminhar a igreja para cumprir o seu propósito. Agora essa diáspora, ela desafia aqueles que estavam parados com os cristãos apóstolos dos highlights, as celebridades que têm 1 milhão de seguidores na Judéia, e agora vocês precisam pegar os ensinamentos que vocês receberam desses apóstolos, a fé que habita em vocês e o relacionamento que vocês têm com o Espírito Santo e vão, espalhem-se, vão em novas casas, entre em novas casas, alcance novas pessoas, discipule, ensine e que o evangelho do reino seja anunciado. Não mais o evangelho do grupo, esse evangelho da panelinha, esse evangelho do vamos ficar fechado aqui esperando até que ele venha. Agora vão. E Saulo respirava ameaças de morte contra os cristãos. E assim essa igreja crescia poderosamente. E nós vamos ver o que acontece logo em seguida. Uma realidade inegável aconteceu com a gente. Eu comecei o Bikinon entre 4 e 5 anos atrás. Quando eu comecei, muita gente me chamou de seita. Falou, isso é uma seita. Você quer ir para a internet e ganhar seguidor. Você quer ir para a internet ser pastor da internet. Porque na internet as pessoas não precisam ver a sua vida de perto. Na internet você pode falar o que você quiser, desligar o telefone e eu concordo. A internet ela é um campo minado. A internet é uma prateleira infinita. Chamaram de seita. Eu falei, nós somos a seita. A seita que dói menos. Por quê? Porque nós sabíamos a missão que nós carregávamos. Nós sabíamos o chamado que Cristo nos tinha dado. E eu já carregava muito dessas ferramentas do online porque era o meu trabalho. Eu trabalhava com isso, e quando Deus me confiou essa visão para cuidar de uma pessoa que estava na China, e a igreja dela tinha sido incendiada, e aí então o pastor Pedro Lima veio com a gente, e a gente começou a caminhar junto, partimos para o internacional, e o Bikinon começou a crescer, as pessoas começaram a criticar. Ele é um aventureiro, ele é um sonhador. Eu não sei o que as pessoas estão falando sobre o seu sonho. Eu não sei o que as pessoas estão falando sobre o seu projeto. Eu não sei o que as pessoas estão falando sobre os passos de fé que você tem dado em Deus. Mas eu ouvi isso. Ele é um sonhador. Ele é um menino. Ele é imaturo. Ele não sabe nada de ministério. Ele é esses missionários aí que se jogam sem pensar 2 vezes. E eu falei, eu sei em quem eu tenho crido. Eu criei. E por isso eu falei. Eu não estou aqui me aventurando, eu estou aqui acreditando pela fé as coisas que eu não vejo, mas eu sei que elas chegarão. Eu sei que por uma palavra eu lançarei as redes, Senhor, e nós veremos uma pesca maravilhosa. E foi isso que nós vimos no Bikinon, quando nós alcançamos todos os estados do Brasil. E aí muita gente me procurou e falou, cara, e aí? Como é que funciona essa questão de grupo de crescimento online? Como é que funciona essa questão de treinamento online? Como é que eu uso o Zoom? Como é que eu uso o Google Meet? E aí agora que eu poderia falar, vai ter sabor de mel. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, virou as costas para mim. Não. Eu entendo que tem pessoas que vão assistir essa aula e vão falar assim, é um sonhador, é um aventureiro, ou é um bando de crianças, sei lá, você pode pensar o que você quiser. Você pode estar pensando sobre isso agora, você pode estar me julgando agora. Eu já fui julgado. Você tem que entender uma coisa, a glória do que acontece no Bikinon, ela não é para mim, ela é para Jesus. Então a crítica que é feita ao Bikinon, ela também não é feita a mim, ela é feita a Jesus. Se eu não recebo a glória, eu também não recebo o insulto. Se a glória é dele, o insulto também é dele. A única coisa que eu sou é uma plataforma.
Eu sou um canal, sou um vaso, eu sou um recipiente onde ele usa aqui para transmitir uma mensagem. Essa mensagem ela também não é minha. Essa mensagem ela é dele. É a mensagem do Evangelho do Reino. E aquelas pessoas, elas me resistiram, me afastaram. Pessoas que alguns eram amigos, pastores amigos, que me criticaram duramente quando eu comecei o biquíni. E aí, quando vem a pandemia, eu vi esses pastores com as suas igrejas fechadas, sem ter o que fazer. E a primeira coisa que eu fiz foi estender um braço e oferecer ajuda. Ei, nós estamos aqui. Cara, vamos começar um culto online, você precisa disso, você precisa desse equipamento, é um equipamento barato, pega do caixa da igreja, vamos fazer, você precisa de uma boa conexão de internet, você precisa agora pegar um grupo de WhatsApp, entrar em contato com seus membros e começar a trazer essa galera para online. Ah, mas eu tenho uma senhora, então vamos fazer simultâneo Instagram e Facebook, porque as senhoras estão no Facebook. Então, eu comecei a passar, não foi nem um treinamento espiritual, foi um treinamento de estratégia, com esses caras que me rejeitaram, com esses caras que me chamaram de seita, e hoje são amigos, e hoje caminhamos juntos, e hoje temos reconhecimento um do outro, pessoas que estão bem maiores na internet do que a gente, e foi a gente que deu o passo inicial para essa pessoa começar no online. Por quê? Porque a pandemia era uma realidade inegável. Será que a gente vai precisar de uma diáspora da morte dos mártires? Será que esse governo louco que está acontecendo aí, essa agenda do inferno, vão precisar prender a gente, matar a gente, bater na gente, arrastar a gente da nossa casa, envergonhar a gente em público, para que a gente comece a pregar o evangelho, para que você se posicione naquilo que Deus confiou a você? Ou nós vamos ouvir Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra? Ou nós vamos ficar trancados em Jerusalém até que venham nos bater, nos matar, nos arrastar, atacar nossa família? Nós precisamos nos posicionar e anunciar o evangelho completo, o evangelho do reino, o evangelho e a missão que Jesus confiou à igreja como seu última missão, em seu último suspiro, antes de ser assunto aos céus. Vão e sejam minhas testemunhas em toda a terra. E nós estamos aqui para isso. Num cenário de pandemia, eu vi igrejas fecharem, e eu vi igrejas que tinham 30 membros ir para 300 membros, igrejas que tinham 300 membros ir para 30 mil membros, tá? A perseguição, ela revela o que está dentro da igreja. A oposição, ela revela se aquela igreja tem base ou se aquela igreja é inflada. É quando nós somos confrontados, é quando a nossa fé é provada, é quando nós somos espremidos que nós mostramos se sai de nós caldo ou se é apenas bagaço, tá bom? Então, eu não sei se as pessoas elas não crescem ou elas não vivem essa igreja completa por ignorância, por não saber como fazer. Talvez por ter sido doutrinada apenas em uma visão de uma parte do evangelho. Eu não sei se você sabe, mas o evangelho, ele é um evangelho completo, um evangelho pleno, e tem gente que se prende a partes desse evangelho. Um exemplo: salvação. Nós vamos alcançar, e cruzadas. Excelente. O que acontece depois dessa cruzada? Essas pessoas são cuidadas, essas pessoas são pastoreadas, essas pessoas são discipuladas, essas pessoas frutificam na fé, as suas vidas são transformadas, ou a gente está simplesmente fazendo uma onda de alcançar. Um outro extremo é: quem quiser vir, vem. Vamos simplesmente ser aqueles da rocha, do grego, do hebraico, da gravata, vamos lá e vamos ser os defensores da Bíblia. Incompleto. Por outro lado, nós temos aqueles que nós vamos fluir nos dons. E cadê o amor? Incompleto. Dons faz parte do Evangelho? Sim. É o Evangelho completo? Não. Salvação faz parte do Evangelho? Sim. É o Evangelho completo? Não. Ensino das Escrituras faz parte do Evangelho? Sim. É o Evangelho completo? Não. A assistência social, a religião perfeita, que é dar assistência aos órfãos e às viúvas, faz parte do Evangelho? Sim. É o Evangelho completo? Não.
O evangelho completo, ele é tudo isso junto. Uma igreja que tem tudo isso, uma igreja que alcança, que ensina, que envia, que cuida e assistencializa os seus menos favorecidos, uma igreja que entende essa visão de reino, uma igreja que contribui, uma igreja generosa. Essa igreja, ela vive o evangelho do reino. E é esse o meu desafio para você, que a gente não viva somente uma parte do evangelho, mas que a gente viva o evangelho completo. E aí, nós entramos num momento muito delicado da história, né? Eu vou falar desse momento, depois eu vou falar de Paulo e volto para falar disso, tá? Então não perca o raciocínio. Que é a imperialização do evangelho. Nós temos Constantino acabando com a perseguição em 318, se eu não me engano. Eu acho que é 318, não tenho certeza. E em 380, aproximadamente, nós temos a oficialização do cristianismo como religião oficial do Império. E não foi por Constantino, antes que você pense que Constantino foi quem tornou o cristianismo religião oficial do Império, tá? Eu não lembro quem foi exatamente. Eu tava com o nome na minha cabeça, mas eu esqueci, porque eu não anotei. Eu tava com o nome na minha cabeça, mas eu esqueci. Mas Constantino, ele é o responsável por cessar a perseguição. Antes dele, houve um general, e esse general ele desencadeou uma perseguição absurda. Absurda. E ali depois, no final da sua vida, ele cessa essa perseguição, ainda fica aquela Guerra Fria, mas então, através de Constantino, a igreja que era perseguida, a igreja ali do quarto século, ela agora passa a quê? Terceiro, quarto século. Ela passa a quê? A ser uma igreja reconhecida. A ser uma igreja onde pessoas começam a ter cargos importantes. Aqueles que eram perseguidos e que tinham que cultuar nos esgotos, que tinham que cultuar nas casas, que tinham que tomar cuidado, porque hoje pode ser a última vez que a gente prega a mensagem do evangelho. A pessoa que está ouvindo hoje, ela tem o dia de hoje para ter a vida transformada. Então é uma igreja que vivia intensamente a urgência do chamado de Cristo. Por quê? Porque amanhã ela poderia ser presa e jogada numa arena. Amanhã, o pastor daquela igreja, metade daquela igreja poderia ser executada. Então, o culto que nós temos para entregar ao Senhor é hoje. A mensagem que nós temos para anunciar é hoje. A sua chance de ter uma vida transformada pelo Evangelho é hoje. E quando essa perseguição cessa ali em Constantino, nós começamos a desenvolver essa igreja imperialista, essa igreja triunfalista, essa igreja que, através da religião, você começa a ver uma escada de sucesso. Você começa a ver no Evangelho não mais uma missão, mas um plano executivo de carreira. Você começa a ver no Evangelho não mais o encargo, o chamado que arde no seu peito, como Jeremias diz, é como fogo em meus ossos. Não, agora essas pessoas não começam mais a viver o chamado dessa maneira. Agora essas pessoas falam, eu fui chamado para ser alguém importante, para estar próximo ao imperador, para estar próximo à nobreza, para influenciar essas pessoas. E o Evangelho, ele passa a ser adormecido. O leão do Evangelho, ele começa a ser domesticado até que ele vai parar no circo. É assim que nós vemos a história da igreja imperialista. Era um leão indomável que se alimentava, que chegava, dominava o território, ele impunha autoridade, poder, revelação, comunhão, era generosidade, era uma igreja que não precisava de nada, e era uma igreja que quanto mais você matasse as pessoas, mais o evangelho crescia. Os antigos teólogos falavam que o sangue dos mártires era a semente do evangelho. Quanto mais mártires morriam pelo evangelho, mais a igreja crescia. A igreja do primeiro século até chegar ali nessa igreja imperialista do terceiro e quarto século, ela cresceu mais nesses 300 e poucos anos do que a igreja desses 300 e poucos anos até 1500, Reforma Protestante em diante. Por quê? Porque quando essa igreja ela chega ali nessa visão de império, ela começa a se tornar aquela igreja que eu falei anteriormente. Aquela igreja do tá tudo bem, tá confortável. Agora nós temos
o reinado, agora nós temos o imperador do nosso lado, agora nós temos a arrecadação do nosso lado, agora nós temos liberdade de ir e vir, agora nós não temos mais urgência, agora nós não temos mais a obrigação de alcançar a cidade inteira. Por quê? Porque isso pode ser feito através do imperador. E nós esquecemos da nossa missão. Por que eu falo isso? Porque nós temos igrejas hoje que caminham como essa igreja constantiniana. Igrejas que estão edificando impérios para si mesmo. Igrejas que estão terminando em si mesmo. Igrejas onde usam Jesus, assim como o imperador usou Jesus, para poder que o seu reino fosse influente, para que as pessoas fossem manipuladas à sua vontade, o seu governo. Isso é uma realidade, triste realidade. Porém, quando isso acontece com a igreja, a única coisa que vai deixar na história é um rastro de sangue. Eu não estou falando isso da minha cabeça, eu não estou falando isso que eu vi num jornal. Eu estou falando isso porque eu estudei a história da igreja e eu estudei a história da humanidade. E nós vemos que uma igreja orgulhosa, uma igreja egocêntrica, uma igreja que abandona o seu propósito, uma igreja que esquece do chamado de Cristo antes de ser assunto aos céus, uma igreja que esquece do encargo que foi dado por Cristo e ele é dado continuamente pelo Espírito Santo, reforçado em nossos corações, se ela se perde, ela deixa um rastro de sangue. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós temos essa figura imperialista caindo, nós temos um lastro de pessoas que caem atrás, pessoas que não estão firmadas na visão cristã, pessoas que não estão pautadas em Jesus, pessoas que não estão pautadas no Evangelho, pessoas que estão pautadas na figura de uma pessoa. Se essa pessoa é atingida, se essa pessoa cai, se essa pessoa deixa de estar à frente daquele ministério, nós temos um rastro de sangue. E quando nós olhamos para a história da igreja, é isso que acontece. Se tirarmos Cristo do centro, se tirarmos a nossa missão do centro, se não formos viver para anunciar o Evangelho do Reino através dessa urgência de que essa aula pode ser a última aula do biquíni, alguém pode entrar por essa porta, me prender, me bater e falar: se você anunciar, eu vou matar sua família toda. Eu vou falar: então que seja, porque nós estamos aqui anunciando o Evangelho, e morrer pelo Evangelho é a maior honra que alguém pode ter. Se essa for a última aula, foi um prazer ter conhecido vocês, mas será que você pode acordar amanhã falando: se hoje fosse meu último dia vivendo pelo Evangelho, eu entreguei tudo, eu vou morrer vazio, eu vou dizer para Cristo: tetelestai, está consumado, a missão que você me deu até o último dia da minha vida eu cumpri, eu não esqueci, eu lutei por ela, eu vivi por ela, ela queimava nos meus ossos. Será que é assim a nossa realidade? Ou simplesmente nós estamos esperando um culto de domingo que vai vir, nós estamos esperando a próxima cela ou pequeno grupo que vai vir, ou nós estamos esperando apenas a próxima reunião, o próximo encontro? Até quando nós vamos viver de encontro em encontro e vamos esquecer da missão do Evangelho, do Reino e do encargo que Jesus Cristo nos deu antes de subir? Vamos lá seguir com a mensagem. Atos 9, do 13 ao 16, eu falei de Jerusalém, falei de Judeia e falei dos confins da terra e de Samaria, ali com Filipe indo para lá depois. E agora eu vou falar dos confins da terra com o apóstolo Paulo, tá bom? Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito a teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, seus reis e perante todo o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer por meu nome. Quando a gente olha a vida do apóstolo Paulo, eu estou chutando aqui o tripé, só chutar um pouquinho. Quando a gente olha a vida do apóstolo Paulo, a gente consegue olhar essa igreja apostólica, essa igreja conquistadora e redentora da cultura, essa igreja que ela consegue cumprir o que Jesus disse em Mateus 18.
que é: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porta não é instrumento de ataque, porta é instrumento de defesa. Então a igreja é uma igreja que avança. E essa igreja ali no apóstolo Paulo era visto isso claramente. O que o apóstolo Paulo fazia? Ele plantava uma igreja, treinava, ele formava pessoas, ele tinha relacionamento com essas pessoas, depois ele enviava e ele supervisionava através das cartas que ele mesmo escreveu e que hoje serve para mim e para você como base de fé. Isso era uma maneira de Paulo supervisionar a igreja que ele tinha plantado. Paulo vinha, plantava uma igreja, ele começava a caminhar com as pessoas, começava a relacionar com pessoas, levantava uma liderança e pum, ia plantar uma outra igreja. E até assim, Paulo alcançou praticamente os confins da terra, o mundo conhecido de sua época. Então, se a gente olhar ali no mapa e ver como Paulo fez as suas viagens missionárias, a gente vai ver que ele foi aos confins da terra conhecido de sua época e onde ali o seu povo tinha conhecimento do que era terra ou região para ser alcançada. Então Paulo, ele não se ateu a falar assim: vamos plantar essa igreja. E agora essa igreja, ela vai ser linda, ela vai ter 400 pessoas. Não. Ele plantava, levantava bases, chegava numa casa e é isso, vamos conectar as pessoas, vamos a estratégia, como é que tá a cultura, como é que funciona o povo, como é que é a economia, mapeava, vambora, treinava a liderança e paf, ia pra outra, e vambora, vai Barnabé, bora Silas, vamos Timóteo, vamos Tilo, Priscila e Áquila, a igreja que tá na casa de vocês, vai, abre a igreja na sua casa. Então ele ia expandindo a igreja, ele ia ganhando território e ele ia estabelecendo uma cultura do reino de Deus. E ele falava: vocês, aos Gálatas, vocês vivem pela carne, vocês vivem pela natureza humana, não vivam mais por essa carne. Então ele apresentava uma cultura caída. Essa é a cultura: imoralidade, ciúme, festa, bebedice. Vocês precisam andar pelo Espírito, e o fruto do Espírito é paz, longanimidade, gozo, alegria, mansidão, domínio próprio. E aí ele começava a apresentar uma contracultura daquela época. E assim Paulo, através do movimento, do mover apostólico, ia plantando igrejas, ensinando igrejas, desenvolvendo. As igrejas que Paulo plantou eram perfeitas? Não. A igreja de Corinto, cheia de dons, ao mesmo tempo faltava amor. A igreja de Filipenses, uma igreja missionária, uma igreja que enviava, uma igreja que treinava, discipulava, mas era uma igreja que era orgulhosa e vaidosa. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, a gente consegue ver que existem problemas na igreja. E isso não impede que nós avancemos, que nós enviemos, treinemos, discipulemos. Nós iremos continuar, mesmo com todos os problemas, tentando cada dia mais se parecer com Jesus, para cada dia mais nós fecharmos o dia vazio, entregando aquilo que Ele nos confiou a fazer. Tá bom? Aí eu pergunto para você, qual é a missão da igreja? Já falamos lá em cima: alcançar, discipular e enviar. E eu pergunto, por que necessariamente nós temos Paulo com essa igreja, e aí depois nós temos Constantino, e aí nós temos uma igreja romana, católica, apostólica romana, que cresceu, que estabeleceu catedrais, que estabeleceu templos maravilhosos? Por que precisou-se então, depois dessa igreja que veio do apóstolo Paulo, dos discípulos, que tinha a força do imperador ao seu lado, que tinha reis e príncipes de várias províncias ali ao seu lado, por volta de 1500, precisava de uma reforma protestante? Por que precisou de uma reforma protestante? Me conta. Você sabe por que precisou de uma reforma protestante? Porque, mais uma vez, essa igreja se perdeu no orgulho em si mesmo e no seu próprio umbigo. O que essa igreja fazia? Ela só queria saber de dinheiro, ela só queria saber de poder, ela só queria saber de território. Caiu a minha conexão, acho que voltou. Ela só queria saber de território. Voltou mesmo. Ela queria saber de: nós vamos tomar a casa dessa pessoa para que essa pessoa tenha um terreno no céu. Você pode ter um terreno do céu. O seu pai que morreu, ele pode ter arrependimento de pecados. Basta você me dar a sua casa. E essa casa agora vai ser da igreja? Uau! Então nós temos essa igreja, uma igreja perversa, uma igreja caída, uma igreja ególatra, uma igreja idólatra, uma igreja gananciosa, uma igreja pecaminosa, uma igreja que simplesmente desviou da sua missão, que era alcançar, ensinar e enviar. Por que eu falo que essa igreja perdeu a sua missão?
Porque agora aqueles que têm o conhecimento são aqueles que têm o poder. Então o conhecimento não é mais difundido. Somente quem tem a Bíblia somos nós, os príncipes e reis da igreja, os donos da igreja, que era como os papas e seus auxiliares se sentiam como donos da igreja, dessa igreja média, da Idade Média, né? Então nós vemos a necessidade da reforma para quê? Para que o conhecimento fosse distribuído, para que mais pessoas tivessem acesso às Escrituras, para que mais pessoas soubessem que o sacerdócio é universal e não mais clerical. O clericalismo, as pessoas dependem do Papa para sua absolvição, as pessoas dependem de uma confissão ao Papa para que ela tenha perdão de pecados, porque Cristo não é o suficiente para perdoar os pecados dela, a obra da cruz não é o suficiente para perdoar os pecados dela, nós precisamos de a confissão paroquial, nós precisamos de a confissão paroquial, e aí então nós precisamos de uma série de rituais até que nós alcancemos o perdão. Então uma igreja clericalista é essa igreja que deturpou e aprisionou o conhecimento para que as pessoas fossem suas escravas. Então era uma igreja escravizadora. Era uma igreja que não entendeu reino na maneira de expansão, na maneira de, como é que eu digo? Nessa maneira de redenção de cultura que eu estou explicando desde o início. É por isso que eu chamo de igreja constantiniana, que é essa igreja colonizadora, essa igreja escravizadora, essa igreja dominadora. Nós chegamos num lugar e esse território é dado a nós por herança, mas não é por força, violência e nem ignorância. Nós fazemos isso pelo Espírito, pelo poder de Deus, redimindo a cultura, sendo luz e sal naquele lugar, e aquele lugar é transformado pelo testemunho da nossa vida, pelo Evangelho que habita em nós e pela palavra de Deus sendo anunciado através da nossa boca, da nossa vida, do gesto, ou o que for. Mas nós não escravizamos aquele lugar, nós não batizamos aquelas pessoas à força, como era feito por essa igreja colonizadora. Infelizmente, nós vemos isso ainda nos dias de hoje. Igrejas onde os poderes estão nas mãos de uma pessoa e o povo que está ali seguindo é um povo escravo, um povo que não tem conhecimento e um povo que está aprisionado aos seus dogmas, aos seus usos e costumes. E essa é uma realidade que me dói muito, e eu sei que é difícil pregar ou ensinar sobre isso, dar uma aula sobre isso. Eu tô bebendo um copo errado. Agora vocês viram que eu tenho um copo do Rei do Mate aqui, né? E eu não esse copo bonito, eu bebi no copo errado, que eu tô prestando atenção. Então, é triste dizer isso, é uma realidade, e como eu falei, eu tenho um compromisso com a palavra, eu não tô aqui para esconder nada, eu não tô aqui também para que o evangelho seja Nesquik, tá? Para suavizar para você. Isso aqui é um treinamento de liderança, e se você é líder, você tem que ter costas para aguentar o tranco. Eu falei isso, que esse é o módulo 2. Esse é o módulo Basileia. A palavra Basileia significa reino. Nós vemos a palavra eclesia, que é igreja, aparecer 2 vezes nos evangelhos. E nós vemos a palavra Basileia aparecer 80 vezes no evangelho. Ou seja, Jesus estava mais preocupado com essa instituição igreja ou com que a sua igreja cumprisse o seu propósito, sim, como instituição, e assim vivesse o reino de Deus, o evangelho completo, o evangelho do reino. Essa pergunta é retórica, você pode responder, se quiser aqui nos comentários, se quiser responder onde você quiser, mas quando nós vemos Cristo, que vem trazer os seus ensinamentos, falar 2 vezes de igreja e 80 vezes de reino, qual era a mensagem principal? Qual é a primeira mensagem de Cristo, depois dele ficar 30 anos se preparando para anunciar o evangelho? Arrependei-vos. Por quê? Porque eu estabeleci uma igreja que vai crescer e ficar famosa? Não, porque é chegado a vós o reino de Deus. Essa era a mensagem de Jesus. E como eu falei para você, esse é um treinamento de liderança. Então eu gostaria que você fixasse esse trecho de Hebreus 6, do 1 ao 3, que é esse trecho que vai nortear o nosso módulo 2 Basileia. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente,
alcançando a maturidade em nosso entendimento. Quando ele está falando de maturidade aqui, ele está continuando o raciocínio que ele fala em Hebreus 5, que vocês deveriam ser mestres e estarem ensinando, mas agora vocês precisam de gente que ensine a vocês. Vocês ainda precisam de leite espiritual. Então, quando ele fala de leite espiritual, ele está falando desses ensinamentos básicos da fé. E que ensinamentos são esses? Não precisamos certamente lançar os alicerces, ou seja, arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos, o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. E é essa a minha oração para essa aula e para esse módulo. Se Deus nos permitir, avançaremos para um maior entendimento. Então, chegamos no centro dessa aula de hoje, que é grupos de conexão. Visão celular, chame como você quiser. E aí eu te pergunto, célula na igreja é bom ou é ruim? O que você acha? Célula é bom ou é ruim? Enquanto você pensa sobre isso, eu quero te desafiar a pensar desse pensamento dualista. Remédio é bom ou ruim? Dinheiro é bom ou ruim? Uma festa é bom ou ruim? Armas de fogo é bom ou ruim? Regras são boas ou ruins? Internet é bom ou ruim? Não adianta falar de método, não adianta falar de um instrumento, não adianta falar de um acontecimento e você querer colocar ou atribuir nisso ser bom ou ruim. Quem é bom ou ruim é o coração de quem está idealizando aquilo, seja uma pessoa ou seja um grupo. Se uma visão celular ela é boa ou ruim, ela depende do mesmo jeito que o remédio ele pode te trazer cura ou ele pode te matar. Que o dinheiro ele pode ser feito para alimentar uma família ou ele pode ser feito para destruir uma família através de pinos de cocaína. Ou então uma festa, ela pode celebrar o batismo de 1000 pessoas ou ela pode ser um culto lá de Efésios, se eu não me engano, 1000 prostitutas cultuais no templo. Pode ser uma festa, pode ser um culto. Você pode ter um batismo, 1000 pessoas nascendo, você pode ter 1000 prostitutas cultuais. Regras, você pode ter regras como limites, que geram vida, que geram proteção, ou você pode ter regras impositórias, que são regras legalistas, que são feitas para te aprisionar e não impedir que você tenha um conhecimento ou que você avance. Internet, nós podemos vir aqui agora, nos reunir e fazer uma revolução contra a Igreja de Jesus. Ou nós podemos ensinar o que é o Evangelho do Reino e como viver esse Evangelho aqui. Então, internet, regra, arma, visão celular, tudo isso pode ser usado de maneira boa ou tudo isso pode ser usado de maneira negativa. Por que eu falo isso? Porque eu já falei para você que nós precisamos nos esvaziar das experiências que nós tivemos. Eu já tive experiências maravilhosas com visão celular. Eu já tive experiências também que não foram tão boas assim. Experiências que talvez pudessem ter me traumatizado e eu não acreditar mais nisso. E eu falar que isso não é mais uma visão de Deus. Só que eu não estou falando que isso é algo novo. Eu não estou falando que isso é algo que começou no Young Show. Eu não estou falando que isso é algo que começou lá no pastor lá, que eu esqueci o nome dele, no Brasil. Eu não estou falando que isso é algo, uma estratégia de coaching para fazer com que a igreja cresça. Não. Isso é algo bíblico. Eu estava falando para você que a igreja primitiva, ela tinha ali a reunião do cenáculo. A igreja primitiva, ela tinha o culto da palavra. É uma igreja que se reunia também de casa em casa. Então, quando nós estamos falando de célula, nós estamos falando de visão celular, nós estamos falando de crescimento através de pequenos grupos, não estamos falando de uma estratégia de coaching, não estamos falando de uma revolução nas nossas igrejas, nós estamos falando de princípios bíblicos e viver uma vida pelo evangelho do reino, não esse evangelho feudal, esse evangelho narcisista, ou esse evangelho constantiniano, tá? Quando eu falo dessa visão celular, eu peço, por favor, que você se abra para ouvir, para sentar, para debater. Eu estou totalmente aberto. Se você quiser compartilhar sua experiência, pode compartilhar. Eu também tenho muito a ouvir, muito a falar e a gente vai caminhar junto. Mas eu preciso que você abra mão dessa sua certeza e que a gente fique com o que a palavra diz. Não é o que você acha e não é o que eu acho. E é o que a palavra diz. E é o que nós temos como missão de igreja. Alcançar, ensinar e enviar. Sermos testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, eu acredito aqui no Biquino
mas principalmente na igreja local, que a igreja ela não é feita de indivíduos, que a igreja ela não é feita de pessoas. Nossa, Elan, essa das suas heresias foi a que você mais superou. Como assim que a igreja não é feita de pessoas? A igreja ela é feita de famílias. Se você não tem uma igreja numa cidade ainda, mas se você tem uma família que entendeu o que ela carrega de Deus e o lugar que ela está em Deus, aquela família ela pode fazer um papel de igreja naquela cidade e gerar transformação naquela cidade. Então o poder da nossa igreja está nas nossas famílias. Quando Deus chama Abraão e fala que através dele levantará uma nação, e essa nação vai ser a nação luz para a terra, e essa nação vai ser a referência, a nação a qual Deus é o Senhor, ele fala, por ti será bendito todos os grupos de crescimento da igreja da terra? Não, ele fala, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, porque Deus é um Deus que se preocupa com a família, crescimento e expansão da família. Então, o pequeno grupo, ou célula, grupo de crescimento, sei lá o que você quer chamar, ele é um lugar para a família. Ele é um lugar onde nós conectamos as nossas famílias. Aí você vai falar assim, Elan, ninguém da minha família é cristão. Que bom, é nesse lugar que você vai ver pessoas se rendendo ao evangelho. É nesse lugar que você vai levar a pessoa para um churrasco, é nesse lugar que você vai levar a pessoa para um jantar com aquele grupo, e aquela pessoa que nunca iria numa igreja evangélica, ela vai se sentir amada, ela vai se sentir cuidada, ela vai se sentir parte, ela vai se sentir tocada por Jesus, ela vai se sentir em comunhão com o Espírito Santo, ela vai conseguir ter um encontro com o seu Pai. É nesse lugar que acontece muitas das transformações que eu já vi acontecer nas famílias. Eu conheço inúmeros, centenas, incontáveis testemunhos de famílias que foram alcançadas, eu não digo nem transformadas, eu digo alcançadas através dos grupos de conexão. Por que eu falo isso? Porque enquanto eu supervisionava alguns grupos de conexão em Nova Iguaçu, e a gente fazia uma coisa chamada Casa de Vida, que era chegar na casa da pessoa e fazer um dia de um mini encontro com Deus. E cara, como eu via as famílias sendo transformadas. Pessoas se abrindo para passar um dia ouvindo da palavra, e depois de um ano elas estavam anunciando o evangelho, depois de um ano elas estavam sendo testemunhas no lugar que elas foram inseridas. Então o evangelho ele não é só um evangelho para um grupo, ele é um evangelho que começa na família. E se você não tem uma família, aqui você também pode encontrar a sua nova família. Nós somos irmãos, nós caminhamos juntos, nós servimos ao mesmo Deus, somos filhos do mesmo Pai, a qual nos adotou, e por intermédio do Espírito Santo, o Espírito testifica em nós que somos filhos de Deus e a qual clamamos Abba Pai, Papaizinho. Então você também pode encontrar nos grupos de crescimento uma família para amar, uma família para cuidar, uma família para ser repreendido, uma família para crescermos juntos, porque mesmo nas nossas imperfeições é assim que as famílias avançam. E se você olhar, nós temos hoje famílias que têm um legado extraordinário. Então, se nós vamos criar um legado nas nossas igrejas, se nós vamos criar um legado aqui como Biquindo, que nós sejamos uma família. Esse é o meu convite para você, porque nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos povo exclusivo de Deus. Jesus, ele poderia ter focado o seu ministério nas multidões, e através das multidões ele teria um avanço muito mais rápido do que ele teve, porque a gente está falando de algo escalável, né? A gente está vivendo esse advento do marketing digital, e se tem uma coisa que o marketing digital ele promete para você, é que tudo que vai para o marketing digital se torna escalável. Eu falo isso porque é minha área. Então, o marketing digital, ele te promete escalabilidade. E se fosse esse o pensamento de Jesus, ele poderia focar na escala, ele poderia focar na multidão. Só que quando nós pensamos,
por exemplo, em fazer uma campanha no Instagram e a nossa base, que é o nosso site ou o nosso atendimento no WhatsApp, não funciona, por mais que a gente gaste 1 milhão com anúncio, a gente não vai conseguir converter em venda porque nós não temos base. Então, o que Jesus fez foi gastar o seu tempo em terra e a sua vida estabelecendo bases sólidas. E essa base se chama discipulado. Foi assim, esse é o modelo de Jesus para que o evangelho cresça com saúde, para que a igreja tenha saúde, para que a igreja tenha constância e para que a igreja deixe um legado. Nós vemos que aqueles discípulos que negaram, abandonaram, aqueles discípulos que correram quando ferirão o pastor e as suas ovelhas se dissiparão, quando eles têm ali o encontro com Jesus ressurreto, todos, exceto João, eles são executados, eles morrem sem medo, eles morrem orgulhosos. Eu não mereço ser crucificado como meu Senhor, me crucifique de cabeça para baixo. Eles têm orgulho em morrer pelo evangelho. Por quê? Porque eles foram discipulados, eles entenderam, eles tiveram uma vida e um relacionamento com Jesus. E essa também é uma função da igreja, que nós tenhamos pessoas que se parecem com Jesus. Quando eu falo de discipulado, eu não falo no biquíni de fazer discípulos do Elan. Eu não falo que na sua igreja, você que é pastor, vai fazer discípulos seus. Você vai fazer discípulos de Cristo. Você vai caminhar com pessoas e fazer com que elas se pareçam mais com Jesus. Você é um pastor temporário, mas você não pastoreia as suas ovelhas. Você pastoreia as ovelhas de Cristo. Ele é o supremo pastor. E quando chegar naquele dia que ele nos chamar para se apresentar diante dele, você vai falar: meu pastor, aqui estão as suas ovelhas que o Senhor me confiou para cuidar. Então, nós estamos fazendo discípulos de Cristo. E o discipulado, ele é fundamento de Jesus para uma igreja saudável. E eu não vou falar mais de discipulado aqui, porque discipulado é o tema da aula da semana que vem. A gente vai falar uma aula inteira sobre discipulado. Nosso foco hoje é grupo de conexão. Então, o foco da igreja, ele deve ser o mesmo foco que era o do Éden. Que foco é esse do Éden? Deus, quando ele chama ali Adão, ele cria Adão. E ele dá agora um comissionamento para Adão, assim como foi lá em Atos. Nós vemos que Adão, ele vai ter um relacionamento com Deus diário. E nós vemos que Adão vai governar sobre a terra, ou seja, governar sobre as espécies do mar, as espécies do ar, as espécies da terra. Então, Adão recebe governo como encargo, Adão recebe multiplicação como encargo e Adão recebe relacionamento como encargo? Não. Como combustível. Então, relacionamento é o nosso combustível, governo é nosso encargo e multiplicação é o nosso encargo. Quando nós temos uma igreja que retorna para o Éden, que retorna para o objetivo a qual a humanidade foi criada, nós temos uma igreja saudável, nós temos uma igreja que é irresistível. Vou falar, nós vamos ter uma aula inteira falando de igreja irresistível, como ser essa igreja que as pessoas se interessam em fazer parte, tá bom? E aí eu quero passar para as bases bíblicas, para a visão celular, para podermos encerrar essa aula de hoje, tá? No Antigo Testamento, nós vemos a questão da liderança. Moisés liderando ali 2 milhões de pessoas, ele não teria como carregar o peso do povo. Ele não teria como resolver todos os problemas. E se assim fosse, nós teríamos em Moisés o que nós temos em muitos líderes da nossa atualidade, que é o famoso burnout. Nós temos pessoas morrendo, nós temos pastores infartando, porque não conseguem formar novos líderes, porque não conseguem delegar suas funções e acabam carregando toda a igreja nas costas, sendo que Jesus já fez isso com a cruz. E o fardo estava sobre ele. E o nosso jugo é suave, o nosso fardo é leve, porque nós carregamos o fardo dele. O que havia de mais difícil para se fazer já foi feito através dele. O que nós precisamos é seguir o seu exemplo. E muitos não conseguem fazer isso e por isso tentam carregar tudo
nos seus ombros. E não, o meu ombro não vai aguentar, o seu ombro não vai aguentar, assim como o de Moisés também não aguentou. E Moisés aceitou o conselho de Jetro e escolheu homens capazes entre todos os israelitas. Ele os colocou como chefes de 1000, chefes de 100, de 50 e de 10. Ou seja, dividiu em 4 cadeias de liderança. Eu estou falando que uma igreja que não forma líderes é uma igreja que se perde no seu propósito de cuidar e é uma igreja que se perde no seu propósito de ensinar e enviar. Eles sempre julgam as questões do povo, resolvendo as mais fáceis e trazendo para Moisés as mais difíceis. Nós vemos também que o mesmo acontece quando Deus fala para marchar nas 12 tribos, que as tribos ela era organizada. Então, quando nós olhamos ali, principalmente o Antigo Testamento, nós vemos como Deus ele se preocupa com organização, como Deus se preocupa com o que vai acontecer, como vai acontecer e com os detalhes. É um Deus detalhista. Então, para a nossa liderança ser uma liderança saudável, você que hoje está pregando a palavra, você que hoje está discipulando, você que hoje está ensinando, você precisa ter pessoas que olhem os detalhes. Aqui eu tenho um time de administração e um time de novos começos, que é o time que, cara, sem esse time o Elan não estaria aqui dando aula. Porque com esse time eles conseguem olhar coisas que eu não olho. Elan, eu acho interessante que você fale com essa pessoa sobre essa coisa, porque nós vimos na reunião que isso aconteceu, coisas que eu não vi. Coisas que passaram despercebidas, porque eu estava pensando em como a gente vai fazer agora, dia 5, que a gente vai voltar com os grupos de conexão, e aí eu começo a trabalhar com algumas coisas, e talvez eu esqueça um detalhe, talvez eu deixe de dar cuidado para um líder, talvez eu trate alguém de uma maneira um pouco prática, um pouco com menos cuidado, e essa pessoa talvez não absorve aquilo da melhor maneira possível, e aí vem alguém e fala: Ilan, eu acho que essa abordagem poderia ter sido feita dessa maneira, você poderia ter falado com essa pessoa dessa maneira, e eu vou lá, falo: cara, aconteceu isso, você ficou ofendido? Sim, então me perdoa, vamos lá, vamos conversar, vamos tomar um café, o que está acontecendo? Tua vida está boa? Por que você não entregou isso que tinha que entregar? E assim nós vamos tendo uma liderança saudável, uma liderança participativa, onde mais pessoas colocam à disposição para servir, mais pessoas se encaminham apaixonada pelo que nós estamos fazendo aqui, e assim nós temos mais força e nós temos mais solidez em avançar na obra que o Senhor nos confiou, tá bom? E aí quando nós partimos para o Novo Testamento, nós temos Atos 2, 46 e 47, que é o mais conhecido dos textos quando vai falar de visão celular, que diz: adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhe acrescentava o que iam sendo salvos, tá? Então aqui o foco é: reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. Lembra que eu te falei da simpatia de todo o povo? E aí a gente vai para Atos 5, 3 capítulos à frente. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. Lembra que eu falei? E todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Olha como isso é incrível. Isso aqui é para quem defende que agora a igreja primitiva só deve se reunir no templo. E todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam. Na casa, eles só partiam o pão? Não. A ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. É isso que nós fazemos nos nossos grupos de conexão. Ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Romanos 16, 3 ao 5. Deem minhas saudações a Priscila e Áquila, que são grandes plantadores de igreja. Meus colaboradores no serviço de Cristo Jesus. Certa vez, eles arriscaram a vida por mim. Sou muito grato a eles. E também o são todas as igrejas dos gentios, ou seja, eles são pessoas conhecidas por todas as igrejas, porque são trabalhadores fortes no reino de Deus. Saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Isso quando Paulo está escrevendo a carta para Romanos. Agora ele vai escrever uma carta para os Coríntios. 1 Coríntios 16, 19. As igrejas aqui na província da Ásia enviam saudações no Senhor.
Também os saúdam Áquila e Priscila, e todos da igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui lhe enviam saudações. Saúdem uns aos outros com os beijos santos. E para finalizar, Colossenses 4,15, Lucas, o médico amado, lhe envia saudações, assim como Demas. Mandem minhas saudações aos nossos irmãos em Laodiceia, e também a Ninfa, e a igreja que se reúne em sua casa. Quando nós vemos ali Efésios 4:11, do 11 ao 13, diz: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa estatura de Cristo. Por que eu falei desse texto? Porque é muito fácil ser cristão no domingo. É muito fácil você chegar no culto, sentar, dar glória a Deus, abraçar os irmãos, comermos juntos e ir para nossa casa. E é na nossa casa que nós falamos mal um do outro. E é na nossa casa que nós falamos, aquele abraço não foi um abraço verdadeiro. É na nossa casa que nós tiramos aquela nossa máscara de cristão domingueiro. Mas quando nós nos relacionamos um com o outro de maneira mais próxima, essa máscara ela não se sustenta por muito tempo. E é por isso que é nos grupos de crescimento que o seu cristianismo ele é provado. Eu falei na última aula de maturidade, falando que você não pode ser maduro sozinho. Assim como você nunca vai ser um cristão maduro se você for um cristão domingueiro, que você só vai aos cultos ao domingo. Você precisa servir no ministério, você precisa submeter a uma liderança, você precisa estar num grupo, servindo, trabalhando em comunhão, em relacionamento, porque é o relacionamento que vai nos amadurecer, é o relacionamento que vai nos provocar, é na hora que vão te ferir que você vai ter que liberar perdão, é na hora que vão te ofender que você vai ter que abençoar, é na hora que não vão ser generosos com você que você vai ter que comprar o seu e doar para aquele que não foi generoso. É nessa hora que o seu cristianismo vai ser colocado à prova e você vai ver se você é um cristão de verdade e maduro ou se você simplesmente é um frequentador de culto que está ali colocando a sua melhor roupa para dizer que está caminhando na verdade do Evangelho, tá? É nesse lugar que nós crescemos. E para finalizar, uma árvore, ela não faz força para frutificar. Frutificar é o processo natural de uma árvore que está bem nutrida e saudável. Então, não percorra loucamente multiplicação e fruto. Cuide do alimento que está alimentando essa árvore. Porque você não vê nenhuma árvore gritando, vai fruto, vai fruto, vai fruto. Não. Quando chega a estação correta, ela simplesmente frutifica. Por quê? Porque ela está saudável. Então o nosso foco vai ser ter células, grupo de crescimento, grupo de conexão saudável, uma liderança saudável, uma liderança que conhece as pessoas que estão no seu grupo, uma liderança que participa das suas dores, uma liderança que participa das suas alegrias, uma liderança que vive esse C do GC. Que C é esse? Conexão, crescimento e cuidado. Primeiro C do GC, conexão. Segundo C do GC, cuidado. Terceiro C, crescimento, conexão. É independente aqui, porque no biquíni nós chamamos de GC. E aqui é chamado de grupo de conexão, né? Mas pode ser chamado de grupo de cuidado ou grupo de crescimento, o que você preferir. Mas por isso chamamos de GC. Cuidado, é aquele que chegou ferido, é aquele que chegou machucado pela visão celular, que não está embasada em uma visão, pode ter sido embasada em uma pessoa, e ela foi ferida pela pessoa, não pela visão. E aí nós chegamos e cuidamos dessa pessoa. É ali que nós conectamos pessoas de diversas igrejas diferentes que estão querendo caminhar para serem líderes, serem ativados. E é ali que nós crescemos e avançamos no reino de Deus. Então nós vivemos esses 6. E aí eu quero dizer para você o que não é um GC no biquíni e o que é.
Um GC do Biquinho, ele não é um grupo de estudo bíblico, para a gente se encontrar e estudar a Bíblia. Isso acontece, mas não resume. É um grupo para estudar a Bíblia, não é. Não é uma reunião semanal de amigos. Acontece a gente encontrar nossos amigos, mas não é uma reunião semanal, onde na próxima semana eu vou encontrar amigo. Não, não é. Não é um ponto de pregação, onde o líder vai ficar ali para pregar o evangelho. Isso acontece de maneira bem sucinta, porque o mais importante ali é todo mundo compartilhar, mas não é um ponto de pregação. Não é um grupo independente. Nós temos alguns G6 aqui bem estabelecidos. Eles não são grupos independentes, todos eles estão caminhando para o mesmo lugar. Não é um objetivo vaidoso de poder, posição, multiplicação, número. A gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado que seja saudável, tá? O que é um GC? Lugar de comunhão, relacionamento, alinhamento e ativação dos dons. Falei dos 5 ministérios. É no GC que nós vemos aquela pessoa que cuida, que pastoreia. É no GC que nós vemos aquele que é evangelista, aquele que alcança as pessoas, aquele que está preocupado em trazer a galera. É no GC que nós vemos aquele que está preocupado com o roteiro, está preocupado com o conteúdo, está preocupado com o ensinamento que vai ser dado, porque é um grande mestre. É no GC que nós vemos aquele psicopata que quer pensar em coisa nova, quer conquistar, porque tem essa chama apostólica. É no GC que nós vemos aquele que flui nos dons de uma maneira muito profética. É no GC que o seu dom é ativado. É no GC que você tem oportunidade de crescimento. É no GC que nós temos conexão, alinhamento, ativação e vivemos essa movimentação apostólica. Chegamos ao final da nossa aula. Eu quero dizer para você para onde os G6 do Biquinho estão indo. Qual é a visão do Biquinho sobre esse GC? Você falou que não é um encontro semanal. Se não é um encontro semanal, onde isso vai chegar? Falei no vídeo de apresentação do Biquinho. Nós temos as bases presenciais. As bases presenciais, elas servem à igreja local. É nas bases presenciais que nós vamos ter os Legacy Experience, que são 2 dias aqui de resumo desse treinamento, de uma maneira onde nós vamos dar os pontos chaves desse treinamento para todas as igrejas ali do seu bairro. Nós temos, por exemplo, base Rio de Janeiro. Nós vamos fazer o Legacy Experience e nós vamos reunir várias igrejas das pessoas que estão no Biquinho e que são do Rio. E ali nós vamos fazer um evangelismo no Rio de Janeiro. E ali nós vamos fazer missões urbanas, nós vamos pintar casas, nós vamos ajudar as pessoas que estão em condições de rua. É ali que nós vamos viver como várias igrejas, um único reino, Big Kingdom Culture. Nós vamos ser a cultura do reino, através das bases presenciais. Só que para essas bases presenciais acontecerem, elas dependem dos grupos de crescimento online, porque nos grupos de crescimento online, nos seus dias, segunda, terça, quarta e quinta, nós reunimos pessoas de todos os estados, mas essas pessoas de todos os estados, em um determinado momento, elas vão se conectar uma vez por mês com as pessoas dos seus estados. E ali nós vamos começar as movimentações presenciais através das igrejas locais, desses líderes ou pessoas que caminham com a gente. E ali nós vamos ver também a jornada missionária do Big Kingdom Mission, onde nós vamos bater o Brasil inteiro, de estado em estado, cidade em cidade, mas tudo isso começa no nosso GC. E por que eu estou falando isso? Por que eu dei toda essa aula? Porque no dia 5 nós vamos voltar com o nosso GC. Nós temos o GC Unos, que é segunda-feira. Não trouxe a cola. Eu vou ter que olhar. Eu acho que é segunda-feira, 8h30. E eu fechei o WhatsApp. Ou 9h30. 9h30. Segunda-feira, 9h30. Zoe, terça-feira, 9 horas, se eu não me engano. Ruth, quarta-feira, 22 horas. Atos, quinta-feira, 20 horas. E Surrender, sexta-feira, ou 9 ou 9h30, vai depender de uma alteração que a gente está fazendo. Todo o corpo de liderança bem estruturado. Estamos alinhados, pessoas de diversas igrejas diferentes, pessoas que estão no campo missionário implantando igreja, pastores que estão no campo missionário, pastores que pastoreiam igrejas, vão estar liderando esses grupos e vão estar comigo e com você unidos por uma visão. Sermos essa igreja que alcança, discipula, treina e envia. Nós viveremos o Evangelho em toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Foi uma aula longa,
talvez uma das aulas mais importantes desse treinamento, que fala da nossa base, que é GC, que é célula. Eu quero agradecer por você ter ficado aqui. Se você está no online, essa aula vai ter uma provinha para você fazer aqui e através dessa provinha nós vamos computar a sua presença. Se você assistiu a aula toda, você tem um ponto bônus. E eu quero hoje te desafiar a você preencher o nosso formulário e escolher um GC para fazer parte. Se você ainda desafia que isso pode mudar a tua vida, se você desconfia que pode mudar a tua vida, eu quero te desafiar a passar um mês com a gente. E se você não tiver a sua vida transformada, eu quero vir a público te pedir perdão por ter te iludido nessa caminhada. Vamos juntos ser a cultura do reino. Que Deus te abençoe.